Olá a todos pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal HC Espiritualidade e Consciência. O meu nome é Helder Correia. Estamos a dar continuidade aqui a esta minissérie que eu decidi trazer, onde estou a falar sobre assédio espiritual, aprofundando mais o tema, não ficando na superficialidade da ideia, ou seja, extrapolando para muito mais do que apenas afirmar que assédio espiritual é um espírito que está a assediar uma pessoa encarnada. É muito mais profundo do que isso, tem muito mais a considerar e é isso que eu decidi fazer. Sei que muito provavelmente não capta a atenção de muita gente, mas é uma temática que eu acho fundamental explanar e trazer. Antes de mais, antes de começarmos a falar sobre aquilo que eu quero trazer nesta parte, nesta segunda parte, eu queria aprofundar mais algo que eu falei no vídeo de introdução, que é, por exemplo, o encosto. Eu expliquei nessa primeira parte, eu expliquei que existem, dentro do assédio espiritual, existem diferentes pretensões, embora existe sempre o assédio, no âmbito em que se o livre-arbítrio da pessoa que está encarnada e não percebe, a maior parte das pessoas, dentro da sua sensibilidade e da sua ideologia, não consegue perceber o extrafísico, os bastidores, a parte invisível, se há uma interferência sem a sua aceitação, não é? Já existe uma percentagem de assédio. Mas eu falei, por exemplo, do encosto espiritual, que seria um espírito que não tem uma pretensão direta, pessoal, não tem um objetivo pessoal que direcione a um ataque, a uma influência, mas é o próprio padrão da pessoa encarnada que, derivado a alguma coisa que ela está a consumir, algo material ou alguma forma de pensamento e sentimento ligado geralmente a algo material, por exemplo, a pessoa estando a beber álcool, a pessoa estando a fumar ou a pessoa estando a ter uma prática sexual, existe uma energia que se concebe na parte material, mas que traz, assim que está a ser efetuada, traz um padrão energético para o seu campo da pessoa encarnada. É isso que o encosto procura ao encostar-se e drenando essa energia. Portanto, não há algo direto e pessoal sobre a pessoa, mas há a vontade de, vamos dizer, de consumir essa energia, encostando-se à aura da pessoa, o espírito está ali a drenar essa configuração energética que fica na aura da pessoa encarnada que está a consumir. Claro que existe o processo material, não é? E depois, ao ser consumido, vai trazer esse perfil, esse padrão energético para a aura da pessoa e, portanto, o encosto é isso. E uma das coisas que eu queria também clarificar é que, ao falar desta forma, as pessoas podem pensar que qualquer pessoa que tenha o vício do tabaco, qualquer pessoa que tenha o vício do álcool, vai ficar aqui, quando desencarnar, vai ficar no duplo, mais próximo aqui deste plano, e vai ficar ali com uma confusão mental e não vai conseguir passar para um plano consequente, um plano mais sutil. Nem todas as pessoas vão passar desta forma por este processo. Processos diferenciam-se de pessoa para pessoa. Não é? Porque a pessoa pode na mesma ter um vício qualquer, mas ter já um entendimento da parte espiritual onde não vai ficar presa ao duplo. Não é? É claro que aqui fica também a considerar o quanto a pessoa está ou não condicionada à parte física, e isso acarreta, claro, extrapola não só o mental, extrapola conceitos energéticos que podem prender a pessoa. Mas o seu entendimento vai diferenciar. Agora, uma coisa é certa, dependendo de onde a pessoa vai ter que se organizar melhor, passar por um processo de desprendimento dessas energias, mesmo que a pessoa não fique no duplo mais próximo, mesmo que a pessoa ascenda para um plano mais sutilizado, a pessoa vai ter que resolver esses condicionamentos na sua aura. A pessoa vai passar por uma espécie de cura para tirar algo que ficou impregnado na sua aura, mesmo que seja apenas agora enquanto espírito, mas algo ficou na sua aura, porque o vício ele fica muito enraizado, traz muito condicionalismo psíquico e energético para o espírito, e tudo isso tem que passar por um processo de resolução, de cura, de desprendimento dessas mesmas energias. Ora, nesta segunda parte, eu quero falar mais na parte de encarnado para com encarnado, ok? Porque todos nós, enquanto seres pensantes e enquanto seres que pensam, sentem e fazem, trazem o ato, todos nós temos essa parte anímica, esse potencial. E todos nós eu decidi resumir de uma forma bem sintetizada, porque são vídeos curtos, não dá para eu trazer aqui conceitos muito alargados, mas todos nós somos seres de trocas constantes. Todos nós somos emissores, somos receptores e todos nós temos um campo mental. Emissores é aquele que na sua manifestação de pensamento, de sentimento e de ação emite um sinal, ok? Nesta troca.
O receptor é aquele que está a receber esse sinal, emanado pelo emissor. Campo mental é a estruturação, a média da pessoa enquanto pensamentos, sentimentos. E claro, tudo isso veicula para o externizado, que seria a ação. Ok? Mas as emoções que a pessoa mais alimenta, os sentimentos, os pensamentos que estão padronizados na pessoa, formam um campo mental. Este campo, que é o seu ambiente interno, o ambiente interno de cada um, como nós estamos em constante contacto com estímulos externos, não é? Perante estes estímulos externos, se o nosso campo mental, o nosso ambiente interno estiver mais organizado, não é? Vai dar espaço a uma filtragem perante esses estímulos. Ou seja, nós vamos ter um espaço, uma organização que perante o estímulo externo, seja ele emocional, seja ele algo que a gente vê que nos reporta para uma memória e isso conecta a emoções e sentimentos, tudo isso, se nós tivermos uma organização que não é algo perfeito, mas nós trabalhamos para organizar esse interno, vamos ter um maior espaço para, ao receber esse estímulo, podermos filtrá-lo, perceber se devemos dar maior relevância a esse estímulo, se devemos aumentar o seu volume, se devemos descartar, se devemos dar uma maior importância ou não dar tanto essa importância. Portanto, o grau de relevância que vamos dar a esse estímulo. Se estivermos minimamente organizados, vamos conseguir fazer uma maior filtragem. Se estivermos fragilizados, se esse ambiente interno estiver fragilizado, perante esses estímulos externos, nós vamos amplificar coisas, vamos dar mais corpo a coisas, mais volume a coisas que muitas delas não deveríamos dar. Nem tudo aquilo que emitimos tem o mesmo volume de densidade, ok? Se eu tiver um padrão de pensamento ligado a uma pessoa, não é? E isso estiver dentro de uma repetição, eu vou dar uma maior densidade. Eu estou a trazer uma configuração mais direta, porque eu estou a pensar diretamente em alguém, e a repetição, isso vai densificar mais o sinal ou menos esse sinal. Porque todos nós temos aqueles pensamentos vagos, não é? Às vezes nós pensamos em alguém esporadicamente ou em alguma situação, mas isso desvanece à medida que nós vamos continuando a nossa vida, não é? Não é algo recorrente e, portanto, não vai ter tanto, não vai ser algo tão denso. Vai ser algo que vai ser exteriorizado, porque todo o sinal se exterioriza, mas vai-se dissipar na psicosfera do nosso ambiente. Enquanto receptor, será que tudo chega à pessoa e tudo afeta a pessoa? O ambiente interno, como eu expliquei, estando organizado, não é só para o emissor, é também para o receptor, não é? Eu falei há pouco de que o emissor, perante os estímulos, vai amplificar ou não certas coisas que não devia, vamos dizer assim. Assim como o receptor, sendo uma pessoa que está minimamente organizada, não é? Não tem o padrão oscilante, não é proeminente em si, também não vai ter uma abertura. Não foi o emissor que trouxe algo direto para o receptor. Foi o próprio receptor dentro do seu padrão que houve apenas um clique. Ou seja, o emissor encontrou ali apenas, ou seja, já encontrou a sua estruturação, já encontrou o sítio onde vai calçar aquilo que emitiu. Ele apenas acionou algo que já existia no receptor, enquanto desequilíbrio, falta de autoestima. O emissor encontrou isso, entre aspas. E é claro que nós estamos também a falar de algo mais consciente, mas há também emissões inconscientes. Porque há pessoas que podem estar a emitir sinais que não estão a trazer muito para a sua parte de lógica, a sua parte lúcida. Aqueles pensamentos que surgem assim e que a pessoa está ali a alimentar e nem considera muito. Portanto, também tem isso. Mas acaba por ser algo que também traz configuração, mesmo que involuntária, ok? Então o receptor, se estiver mais aberto perante tudo isso que eu falei, que seria a falta de confiança, o medo, vai estar mais suscetível a que, perante aquilo que já existe dentro de si, a abertura é maior para aquilo que é emitido. Porque o seu campo mental está em equivalência com o campo mental daquele que está a emitir algo não tão harmonioso. Geralmente as pessoas falam, então e os famosos? Eu vou dar o exemplo, por exemplo, do Cristiano Ronaldo, não é? Que é uma das pessoas mais famosas no mundo. Então, tanta gente a pensar nele, milhões de pessoas a pensar, e às vezes a pensar em coisas que não seriam boas para ele, como é que ele não sai afetado? Primeiro, temos que perceber que a massa generalizada das pessoas que pensam tem muito esse pensamento não repetitivo. Pensam nisso esporadicamente. E quando pensam no Ronaldo, para já, sendo esporadicamente, vai-se dissipar de forma mais rápida. Não chega em nada em concreto. Dilui-se no subjetivo. Não é direcionado ao Cristiano Ronaldo, porque há a referência.
E o que é que eu quero dizer com isto da referência? Seria o link, ok? O link, o print ligado à pessoa em específico. Por exemplo, nós não temos, as pessoas que podem pensar no Cristiano Ronaldo dessa forma, não têm uma vivência com ele direta. Então, quando as pessoas idealizam o Cristiano Ronaldo, estão a idealizar através de uma ideia que chegou até elas através da visualização dos seus treinos, dos seus jogos, das suas fotos, das suas postagens. Então, esse link não está a ser direcionado, essa referência não existe diretamente à aura do Cristiano Ronaldo, neste caso, que é o exemplo que eu estou a dar, mas àquilo que ele traz da sua comunicação no meio sociológico, que traz uma ideia do Cristiano Ronaldo, não é uma referência direta. Não há esse print, esse link direto entre auras. Então, por muito que, por exemplo, o stalker, que seria aquela pessoa que tem uma obsessão por alguém famoso, não é? Geralmente, vai trazer uma maior densificação para aquilo que emite, porque tem padrão repetitivo, às vezes isso molda o dia a dia e aquilo que chamamos do campo mental da pessoa, mas ainda assim não tem a referência direta. E temos outro fator, que é o Cristiano Ronaldo aparenta ser alguém que tem autoconfiança, trabalha o seu interno, ele blinda o seu campo mental, ele está blindado, o seu campo mental está blindado de uma forma onde, mesmo que hajam sinais mais densos e diretos, por exemplo, um stalker, temos o ponto em que não há uma referência direta, porque não houve uma vivência, e temos o ponto em que há uma blindagem do próprio receptor. Agora, claro que, mesmo o Cristiano Ronaldo também tem oscilações, com toda a certeza, e não quer dizer que ele não saia afetado por nada disto, porque nós também não estamos dentro do mundo interno das pessoas famosas. E uma coisa vos garanto, é preciso ter arcabouço áurico, estofo espiritual, quando estamos perante milhões de pessoas a pensar em nós. Por exemplo, um cantor num concerto está a haver uma emanação energética e muitas das vezes é por isso que os cantores, por exemplo, outro exemplo, têm maior chance de ter uma depressão, é porque eles estão habituados a uma emanação grupal, massificada, de pessoas a emitir coisas diretamente para eles. E depois, quando estão num hotel e não estão perante tudo isso, há uma discrepância de algo massificado que chega até eles, geralmente com um padrão de adoração, e depois estão ali no silêncio e não se conseguem conceber nesse silêncio. Ok? Portanto, pontos interessantes a considerar. Há, então, muita gente a emitir para pessoas famosas, ok? A maior parte não tem referência direta, não é? E essa referência direta vai trazer mais incorporação à emissão desse mesmo sinal. Se nós temos uma ligação com a pessoa, isso gera um vínculo emocional, gera um fio energético, ok? Ligado à pessoa. E isto já vai determinar uma diferença, né, quando o sinal é emitido, porque o próprio receptor também vai receber de uma outra forma quando há um link concreto. Tudo isto só para fazer-vos compreender que essa ideia de assédio não fica estática à ideia do espírito, porque tanto o espírito desencarnado como o espírito encarnado são espíritos com a capacidade anímica individual de emitir pensamentos, sentimentos e ações. E é claro que o intercâmbio também está sempre presente. Essas influências, essas trocas, elas existem. Porque o emissor pode ser encarnado, pode ser desencarnado, como o receptor também pode, e todas as consciências têm o seu próprio campo mental. Todas as consciências têm as suas referências, os seus links de consciências para consciências. Então, seria este o conceito que eu queria trazer das trocas constantes. Ok, pessoal? Não percam os próximos vídeos aqui desta minissérie, onde eu vou continuar a falar sobre o assédio espiritual e das suas diversas camadas, profundidades e ramificações. Eu faço atendimentos espirituais. Se quiserem entrar em contato comigo, façam-no através do Instagram, HC Espiritualidade e Consciência, ou o grupo de Facebook com o mesmo nome. É só mandarem mensagem para agendar. E é isso. Fiquem desse lado. Muito obrigado.